porque tantas pessoas inteligentes continuam presas à pobreza. Até que compreendi. Não se trata de falta de capacidade, mas de excesso de pensamento limitado. Pensar como pobre não significa ter pouco dinheiro na conta, mas ter uma mentalidade baseada no medo de perder, na pressa de ganhar e na necessidade de aparentar em vez de realmente ser. A grande maioria vive repetindo comportamentos que fortalecem apenas o topo da pirâmide, e sequer percebe. Enquanto a massa busca segurança, a minoria busca liberdade. Enquanto 99% sonha com um salário maior, o 1% dedica-se a criar ativos que geram esse salário continuamente. Enquanto a maioria gasta energia correndo atrás do dinheiro, o topo da pirâmide se organiza para que o dinheiro corra atrás deles. Essa diferença é enorme, e começa de dentro, na maneira de pensar, decidir e esperar. Pensar como os 1% é manter paciência quando todos têm pressa. É agir com lógica quando todos estão dominados pela emoção. Eu construí riqueza não por ser o mais rápido ou o mais ousado, mas por ser o mais consistente. Não apostei em modas passageiras, mas naquilo que sempre se provou sólido. Não existe fórmula secreta. Há apenas foco, disciplina e a capacidade de ignorar distrações e ilusões brilhantes. Prosperidade é fruto de simplicidade bem feita, repetida ao longo de uma vida. O pensamento limitado leva à sobrevivência. O pensamento dos 1% conduz à prosperidade. A diferença é que um esgota, o outro liberta. Infelizmente, muitos só percebem isso quando já desperdiçaram tempo demais. E há algo que sempre observei. Quanto mais as pessoas precisam de dinheiro, mais correm atrás dele como se fosse uma corrida curta e frenética. Justamente essa pressa é o que as mantém presas na armadilha da mediocridade. A forma de pensar da maioria, os 99%, é imediatista, movida por impulsos e sempre em busca de atalhos. Por isso, acabam caindo em ilusões travestidas de oportunidades, ganhos rápidos, promessas fáceis, lucros sem esforço. Só que nada disso é real. Quem corre atrás desse tipo de ilusão já começa derrotado. No início da minha trajetória, percebi que velocidade não seria minha vantagem. Quem pensa como 1% não entra em corridas frenéticas, ele avança com precisão. Enquanto a massa se deixa levar pela emoção, especula e reage. O 1% calcula, espera e age no momento certo. Essa diferença, que parece pequena, é o que muda tudo, porque o mercado sempre transfere riqueza dos impacientes para os pacientes. Não é filosofia, é matemática emocional. Já testemunhei pessoas ganhando fortunas em pouco tempo, mas também vi essas mesmas pessoas perderem tudo na mesma rapidez. Isso acontece porque não é o dinheiro em si que importa, mas a mentalidade capaz de sustentá-lo. Sem estrutura interna, a fortuna se dissolve como água escorrendo pelas mãos. A verdadeira riqueza nasce de uma mente sólida, não da sorte. E essa mente não se constrói em vídeos de ostentação ou em promessas de enriquecer em 6 meses. Ela se forma no silêncio, na solidão, nos livros que quase ninguém lê, nas decisões firmes que ninguém observa. Pensar como 1% é abraçar a lentidão do processo e valorizá-la, como quem planta uma árvore que dará frutos por décadas. A pressa cobra um preço invisível, rouba a visão de longo prazo. E quem não enxerga longe, acaba tropeçando no que está logo à frente, chamando de azar aquilo que é apenas falta de perspectiva. O dinheiro sempre foi consequência, nunca objetivo. O verdadeiro foco deve estar no tempo, o único ativo impossível de recuperar. Enquanto os 99% sacrificam tempo em troca de dinheiro, o 1% usa dinheiro para ganhar tempo. Essa simples inversão muda tudo. Eu nunca investi para acumular cifras, investi para ter manhãs livres, tardes tranquilas lendo e noites de sono profundo. A maior liberdade que o dinheiro compra não está no consumo, mas no tempo. Desde cedo entendi que desperdiçar tempo em decisões erradas custa muito mais caro do que perder dinheiro. O capital pode ser recuperado, mas o tempo perdido jamais volta. Por isso me tornei obcecado em construir negócios de longo prazo. Parcerias confiáveis e escolhas que funcionem sem depender de vigilância constante. O segredo não é trabalhar até a exaustão tentando acumular, mas valorizar cada hora como um recurso finito. Os 99% vivem apagando incêndios,
presos em rotinas que detestam, acreditando que estão construindo algo. Mas não estão, apenas sobrevivem. A verdadeira riqueza começa quando o tempo deixa de ser prisão e se torna ferramenta. Sempre preferi ganhar pouco com estabilidade do que muito com instabilidade. Porque o retorno sobre o tempo vale mais do que o retorno sobre o capital. O problema é que isso não parece glamouroso, e como a maioria se deixa seduzir por aparências, permanece escrava do tempo, mesmo quando ganha dinheiro. Vivem correndo, mas sem direção. Essa é a linha que divide o trabalhador comum do verdadeiro investidor. O trabalhador troca horas de vida por dinheiro. O investidor transforma dinheiro em tempo. Enquanto um passa décadas correndo atrás da liberdade, o outro já vive livre há muito tempo, porque aprendeu a tratar o tempo como o bem mais valioso que existe. Nunca me deixei seduzir por modas passageiras. Elas sobem e descem como ondas imprevisíveis, e eu nunca quis erguer castelos na areia. Enquanto muitos correm atrás da próxima grande promessa bilionária, sempre preferi olhar para o que é simples, constante e previsível. Coca-Cola, Gillette, American Express, empresas que oferecem produtos que as pessoas continuarão comprando daqui a 30 anos. Essa previsibilidade é o alicerce do 1%, porque quando o chão é firme, o risco deixa de ser ameaça. Já a maioria vive encantada com tendências, buscando desesperadamente o novo Bitcoin, o próximo Tesla, ou a startup que promete revolucionar o mundo. Mas o que geralmente acontece é apenas uma transferência. Quem chega tarde paga a conta do entusiasmo alheio. Eu não invisto com base em euforia, invisto com base em lógica. Procuro aquilo que sempre existiu e continuará existindo. O essencial, o que nunca sai da vida das pessoas. É nisso que deposito meu capital. Aprendi cedo que a excitação do mercado é um veneno sutil. Ela cria a ilusão de que todos estão enriquecendo, menos você. Mas a verdade, que poucos contam, é que a maioria só ostenta riqueza nas redes sociais, e nada além disso. A previsibilidade não chama atenção nas manchetes, mas gera dividendos consistentes. E é justamente esses dividendos que fazem meu patrimônio crescer até quando estou dormindo. Pensar como 1% é resistir ao apelo do novo, e confiar no poder do que já é sólido e comprovado. Prefiro uma empresa aparentemente sem graça, que imprime lucros há décadas, do que uma promissora, que queima caixa tentando virar tendência. Enquanto a maioria aposta em possibilidades, eu aposto em probabilidades. E a matemática é mais fiel do que qualquer hype. Todo ciclo traz um novo fenômeno, e todo ciclo também o leva embora. Já as empresas previsíveis, com fundamentos robustos, seguem firmes, discretas, consistentes, imbatíveis. É nelas que o 1% se ancora. Porque o futuro não pertence ao mais veloz, mas ao mais estável. Minha vida mudou quando deixei de pensar no que funcionaria nos próximos meses e passei a olhar para os próximos 30 anos. A maior parte das pessoas vive aprisionada no agora, faminta por resultados instantâneos, mas a verdadeira riqueza é erguida como uma catedral, pedra sobre pedra, ano após ano. Pensar como 1% é cultivar paciência estratégica, silenciar o ruído e alinhar-se ao compasso do tempo. Eu mantive ações por décadas, atravessei ciclos inteiros, enfrentei críticas e fui considerado ultrapassado. Mas o tempo mostrou quem estava certo. Quem sabe esperar, inevitavelmente vence. A maioria confunde movimento com progresso. Estão sempre ocupados, sempre correndo, mas continuam no mesmo lugar. O 1% entende que o segredo está em escolher bem e esperar. O valor real só se revela no tempo. As melhores decisões parecem lentas. Os maiores retornos vêm justamente da calma sustentada. Pensar em décadas exige disciplina mental rara. É preciso resistir à comparação, à ansiedade, à pressão externa. É preciso aceitar ser quase invisível. Enquanto o rebanho se agita, você permanece firme. Enquanto todos mudam de rota com cada notícia, você segue no mesmo caminho. Essa consistência é solitária, mas também é o que separa líderes de seguidores. Não se trata de onde você pode chegar em 1 ano, mas de onde estará em 30. Quem pensa em décadas cria raízes profundas, e raízes sustentam árvores imensas. Enquanto muitos ainda estão jogando sementes aleatórias,
O 1% já colhe frutos de uma floresta inteira que cresceu em silêncio. As pessoas gostam de complicar. Como se complexidade fosse sinônimo de inteligência. Mas a força está justamente na simplicidade. Riqueza não é fruto de genialidade, é fruto de clareza. Eu nunca precisei ser o mais brilhante. Só o mais claro. E é justamente isso que o 99% não compreende. Eles buscam fórmulas mágicas, quando o segredo sempre esteve na simplicidade aplicada com consistência. O 1% não enriquece buscando atalhos obscuros, mas explorando o óbvio, repetido de forma consistente por anos. Já a maioria tropeça porque vive saltando de estratégia em estratégia. Como se houvesse uma fórmula mágica capaz de mudar tudo. Mas não existe segredo. Existe foco. E foco significa abrir mão do excesso. O problema é que o simples não vende. O simples não gera audiência. Não parece genial. Por isso muitos o descartam, acreditando serem inteligentes demais para fazer o básico com excelência. Só que é justamente aí que o 1% prospera. No poder da previsibilidade que nasce da simplicidade. Enquanto todos complicam, o 1% repete o essencial. Quando o cenário desmorona, é o simples que resiste. Essa é a verdade dura da riqueza. Ela não precisa de brilho, precisa de solidez. E solidez vem da repetição diária do que funciona, mesmo sem aplausos ou holofotes. Sempre acreditei que é melhor andar com pessoas mais inteligentes que você. Porque, inevitavelmente, você se eleva ao nível delas. Mas o que vejo com frequência é gente cercada por bajuladores, aduladores e sugadores de energia. Pessoas que alimentam o ego, mas não desafiam a mente. E essa escolha, no longo prazo, sai cara. O 1% monta seus círculos da mesma forma que seleciona ativos. Com critério, precisão e foco em valor real. Na Berkshire Hathaway, sempre fui seletivo ao escolher sócios, executivos e parceiros. Não por arrogância, mas por sobrevivência. Afinal, você é resultado das conversas que tem, dos desafios que enfrenta, dos livros que compartilha. Conviver com gente medíocre contamina sua ambição. Isso não aparece em planilhas, mas corrói como ácido. Conheci pessoas extremamente talentosas que nunca decolaram porque ficaram presas em redes sociais de comparação, em ambientes que puxavam para baixo, em relações que drenavam energia. O 1% não desperdiça tempo com isso. Ele filtra, ele corta, ele protege sua energia como um ativo raro, e faz isso com precisão quase cirúrgica. Não se trata de ser frio, mas de ser estratégico. Se você quer pensar como 1%, precisa se cercar de quem te desafia a pensar melhor, de quem não aceita mediocridade, de quem te provoca de forma construtiva. Apoio é importante, mas fricção é essencial. O crescimento nasce do atrito entre quem você é hoje e quem pode se tornar amanhã. Só os melhores conseguem provocar isso sem te destruir no processo. Muitas vezes, o maior investimento que você pode fazer não está na bolsa, em imóveis ou empresas, mas nas pessoas que escolhe ter ao seu lado. Porque são elas que vão determinar se você vai crescer, ou se vai estagnar. Enquanto a maioria vive como consumidora, ganhando dinheiro apenas para devolvê-lo de volta ao mercado. O 1% escolhe investir não só em ativos financeiros, mas também nas relações que fortalecem sua mente, suas decisões e seu futuro. A maioria vive comprando produtos, pagando prestações e financiando um estilo de vida que só alimenta empresas. O 99% não percebe que, em vez de se tornarem donos, passam a vida inteira sustentando quem é. Desde cedo eu percebi uma coisa simples. Toda vez que você consome, está enriquecendo alguém. Então pensei, por que não ser esse alguém? Por que não ser sócio das empresas que as pessoas nunca param de consumir? Enquanto muitos fazem fila para comprar o novo iPhone, eu compro ações da Apple. Enquanto lotam os carrinhos no Walmart, eu aumento minha posição na empresa. Esse tipo de mentalidade muda completamente a relação com o dinheiro. Você deixa de gastar para impressionar e passa a investir para conquistar liberdade. Esse é o pequeno ajuste que cria um abismo entre o 1% e o restante. Eu sempre preferi viver abaixo do meu verdadeiro padrão. Carro simples, casa discreta, nada de ostentação. Cada dólar que eu não gastava virava um soldado trabalhando para mim. E, com o tempo, esses soldados se transformaram em exércitos.
Não se trata de ser mão de vaca, mas de entender que liberdade financeira não nasce do consumo vaidoso, mas do acúmulo produtivo. O sistema nos condiciona desde cedo a sermos consumidores, mas nunca nos ensina a ter participação. Aprendemos a ser clientes, não acionistas. Aprendemos a comprar produtos, mas não a enxergar o negócio por trás deles. É nesse ponto que o 1% começa a jogar um jogo completamente diferente. O jogo onde cada compra vira uma pista sobre o que realmente vale a pena possuir. É uma escolha silenciosa, mas que define destinos. Ou você passa a vida enriquecendo quem constrói, ou começa a construir sua própria riqueza enquanto os outros consomem. Aos poucos, você deixa de ser apenas cliente da história para se tornar dono dela. Existe uma frase que sempre carreguei comigo. A riqueza se constrói no silêncio, com decisões que ninguém nota e com paciência que quase ninguém respeita. Quem entende isso deixa de pensar como pobre e começa a agir como 1%. Porque pensar como 1% não tem a ver apenas com ganhar mais, mas com pensar de forma diferente. Recusar a pressa, ignorar o barulho e viver com clareza absoluta. No fim, é a mente que molda o saldo.